Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós continuaremos o nosso livro 2. A turma é a turma do 4º ano. Então vamos lá. A nossa aula de hoje é a aula 4, tá? Livro 2, unidade 3. E nós iremos concluir o capítulo 1 e começar o nosso capítulo 2. Capítulo 1 chama-se Textos que nos mobilizam, páginas 4 a 27. E o capítulo 2 nós iremos iniciar Informações e Opiniões, páginas 28 a 45. Os itens abordados serão: nós vamos revisar substantivos coletivos, já que esse conteúdo foi dado naquelas aulas no início de abril, mas nós iremos revisá-los. Palavras com LH e LI e texto de opinião. Vamos lá? Bom, atividades. As nossas atividades estarão na agenda eletrônica, mas aqui eu vou mostrá-las a vocês. Mão na massa, página 27. Para entender o texto, páginas 30 a 33. Ficha de atividades, páginas 9 e 10. Questões 1 e 3. Ficha de atividades, página 12. Questões 3 e 4. RA do livro físico, o RA, gente, no livro físico, página 21. Ou, se vocês preferirem fazer pelo livro digital, será na página 21 também, o objeto digital. Bom, nós iremos começar com a nossa revisão de substantivos coletivos. Antes, vamos relembrar o que é um substantivo. Substantivo, pessoal, é aquela classe gramatical que dá nome a tudo. Né? Ou seja, o nome de um objeto, o nome de um lugar, o nome de uma pessoa. E eles podem ser classificados de diversa maneira. Nós temos substantivo próprio, comum, coletivo, primitivo, derivado, concreto, abstrato e por aí vai. São diversos. Mas hoje, nós vamos para o coletivos. Página 21 do livro digital. Nós temos uma manchete. Há 10 matilhas potencialmente perigosas à solta em Matozinhos. Gente, e aí nós temos a palavra matilhas. O que é um substantivo coletivo? O substantivo coletivo é uma palavra que se refere a um grupo de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um peixe, que é um substantivo comum, peixe. Não é isso? Se eu reúno um grupo de peixes, para eu não falar peixes, tem muitos mesmo, eu falo o quê? Cardume. Então, o substantivo coletivo ele é uma palavra que se reúne a um grupo. Geralmente, os substantivos coletivos eles vão aparecer o quê? No singular, apesar de se referirem a várias coisas. Mas, nesse caso aqui, a palavra matilhas, que é o nosso substantivo coletivo, ele está no plural porque são o quê? 10 matilhas. Mas, geralmente, se você falar de no caso, o nosso substantivo coletivo, ele vai ser uma palavra no singular, se referindo a um grupo. E aqui na página 21 do livro digital, nós temos uma tabelinha com vários substantivos coletivos. Aqui são somente alguns, existem diversos, gente, tem muitos substantivos coletivos. Geralmente nós podemos associá-los a pessoas, animais, né, objetos. Aqui no caso nós temos, por exemplo, esquadrilha, que é de navios ou de aviões. Nós temos uma alcateia, que é de lobos, não é isso? Molho, que é de chaves, e no caso de matilha, sabe de que é? De cães, bom? Então leiam com bastante atenção essa tabelinha e procurem também outros na internet, outros meios que vocês podem estar procurando. Bom, e o nosso próximo conteúdo são as palavras com LH e LI, tá bom? E aqui nós temos uma tirinha na página 25 do nosso livro digital. E ele fala o seguinte: Nicolau, qual é o coletivo de abelhas? Me chame. Caio, qual é o coletivo de borboletas? Um panapaná. Alice, qual é o coletivo de barracas? E ela fala um pesadelo. Então nós podemos perceber que há algumas palavrinhas aqui, no caso a palavra abelhas, são escritas o quê? Com LH. E aqui nós temos uma explicação. Vou ler e depois eu vou explicar para vocês. A palavra abelha contém um dígrafo, duas letras que juntas representam um único
som, LH. Em algumas palavras, seu som pode ser confundido com a sílaba LI. Para evitar a confusão, é importante praticar a leitura para conhecer mais palavras e prestar atenção à pronúncia. Vamos lá, prestando atenção. Primeira coisa, o LH é um dígrafo e o LI é o quê? Uma sílaba. Então, gente, é algo que confunde bastante. Professora Ana, tem uma regra? Os alunos gostam muito disso. Tem uma regra? Eu vou lá, me situar por essa regra. Não, não tem. Na verdade, o que você tem que saber é o que? A pronúncia e conhecer a escrita da palavra. Então, como é que eu faço para poder não confundir? Você tem que ler bastante, conhecer as palavras, aumentar o seu vocabulário e só assim você vai evitar esse tipo de confusão. Aqui nós temos 3 palavras com LI e LH. Lhama, Brasília e Marília. Você pode observar, gente, que o LH ele faz o LH, né? Por quê? Porque ele tem uma pronúncia de um único som. Já os outros param li, a. Tá vendo a diferença? Então, tem que somente aprender mesmo a pronunciá-las e conhecer a palavra. E aqui, pessoal, eu coloquei para que vocês possam relembrar o que é um dígrafo, né? Porque também é um conteúdo muito importante. Nós acabamos de ver que o LH ele é um dígrafo. Então, o que é um dígrafo? O dígrafo é uma sequência de 2 letras que possui um único som, ou seja, um único fonema. O que o dígrafo se diferencia de outro, por exemplo, encontro consonantal. Os alunos têm uma mania de confundir bastante dígrafo com encontro consonantal. O dígrafo, ele só tem um único som. Quando você vai pronunciar, você só pronuncia uma letra das 2 que estão em sequência. Já no encontro consonantal, você vai pronunciar as 2 consoantes, né? Então, essa é a diferença, é a questão da produção de sons. Aqui eu coloquei alguns dígrafos para que vocês possam relembrar. O CH, o LH, NH, LR, SS, SC, G1 e QU. Gente, cuidado com o SC. O SC só será um dígrafo se for pronunciado com um único som. Por exemplo, piscina, né? Já quando ele for pronunciado as 2 letras, ele vai ser um encontro consonantal. Por exemplo, escada. Você pronuncia o S no es e o K, né? Você pronuncia o C no K. Então, nesse caso, não é um dígrafo. E o GU e o QU do mesmo jeito. Quando esse U não for pronunciado, por exemplo, guerra, né? E, por exemplo, queijo. Você não fala coelho. Então, nesses 2 casos, o GU e o QU também serão dígrafos. E desse lado, nós temos os nossos dígrafos vocálicos, que é o an, em, in, on, não é isso? Por que esse em, esse N e esse M não será pronunciado? Na língua portuguesa, é como se a gente entendesse que esse N sai e entra o tio, que também tem essa pronúncia nasal. Por isso, ele é considerado como um único som. E agora nós vamos para o nosso próximo conteúdo, que é o texto de opinião, que eu particularmente gosto muito de escrever. E os textos de opinião eles são bastante cobrados nos vestibulares, né? Primeira coisa, definição, que é muito importante saber. Em texto de opinião, o autor apresenta o assunto, defende o seu ponto de vista por meio de argumentos. Ou seja, ele mostra motivos que o levaram a assumir determinado posicionamento em relação ao assunto. Eu acho que vocês vão conseguir associar bastante ao nosso conteúdo de argumentos. Lá na filosofia, as falácias. Lembra que nós até conversamos sobre a questão da argumentação? E eu falei para vocês de 2 textos de opinião. Eu falei de um que era a favor do uso de animais em experimentos e um que era contra. E cada texto desse apresentou os seus argumentos. Então, o texto de opinião é um texto em que você tem a sua opinião sobre determinado assunto e você vai colocar argumentos para convencer uma pessoa do que o que você está falando é plausível. Características, também muito importante, gente, gêneros textuais, vocês têm que aprender sempre a definição, características e as estruturas. Primeira característica, uso da argumentação e persuasão. Gente, se eu quero convencer alguém
realmente que o que eu estou falando é verdade, eu tenho que ter bons argumentos. Por isso que o texto de opinião ele não é um texto tão simples de fazer, porque eu, para argumentar, eu preciso conhecer bastante o meu assunto. E eu tenho que ter bons argumentos, nada daquelas falácias lógicas que são facilmente derrubadas. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. O que é a primeira pessoa? Eu, né? É a minha opinião. E a terceira pessoa é o ele ou ela. Por quê? Porque eu posso também trazer argumentos de outras pessoas. Então, ele falou, ela falou, acaba ficando nas duas pessoas. Normalmente são assinados pelo autor. Gente, os textos de opinião, às vezes eles aparecem em um jornal, uma revista, e como é um ponto de vista de uma pessoa, ela assina para dizer o quê? Que é ela que pensa daquela maneira. Vinculados os meios de comunicação, ou seja, como eu acabei de falar, que vai estar aparecendo num jornal, numa revista, os meios de comunicação para que as pessoas possam estar lendo sobre aquele assunto. Temas atuais de relevância coletiva. Os temas geralmente abordados no texto de opinião são temas atuais que estão acontecendo naquele momento. E de relevância coletiva é que tem o quê? Uma importância para a sociedade. Lembra daquele que eu li para vocês? Que era sobre o uso de animais nos experimentos? Pois é um tema de relevância coletiva. As pessoas elas pensam sobre aquele assunto. Linguagem simples, formal e objetiva. Gente, quando eu falo de linguagem simples, eu estou falando de uma linguagem com palavras mais fáceis de serem interpretadas. Quando eu falo de formal, eu falo o quê? Que seguem as normas da língua portuguesa. E objetiva é aquele o quê? Que você lê e você já sabe qual é o objetivo do autor. Se ele está a favor ou se ele está contra alguma coisa. Títulos polêmicos e provocativos. Gente, para prender a atenção do leitor, isso aqui é muito utilizado. Você coloca logo um título bem polêmico, bem provocativo. A pessoa olha e fala, eita, eu vou ler isso aqui, parece que é bem interessante. E agora nós vamos para a estrutura. Primeira coisa, introdução. A introdução, gente, a gente chama de exposição. É a apresentação do tema. Você vai introduzir o assunto, começar o seu assunto. Em redações escolares, ele já apresenta o ponto de vista do autor. Lógico, gente, como eu costumo falar, um texto, uma redação escolar, texto de opinião é diferente do texto de opinião que está publicado numa revista. Por quê? Eles são parecidos, mas ele tem uma estrutura um pouco diferente. Por exemplo, na redação escolar, ele é um texto que tem um determinado número de linhas, então você não pode se estender tanto, diferente de uma publicação em uma revista. Por isso, as redações escolares, o ponto de vista do autor já aparece no primeiro parágrafo, ou seja, se ele é a favor ou contra aquele determinado assunto. Desenvolvimento é a interpretação, é como eu interpreto aquele assunto, ou seja, o que vai ter lá? Argumentos. Os argumentos, o quê? Que comprovam o meu ponto de vista. E por último, conclusão, que geralmente é uma sugestão, né? Apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Esse aqui é difícil de fazer. Por quê? Porque essa solução, ela tem que ser uma solução que realmente possa resolver aquele problema. E geralmente os alunos têm uma dificuldade muito grande em fazer o quê? Em dar essa sugestão assim que seja interessante. Às vezes, por exemplo, você está falando um texto de opinião sobre violência. E aí no final você fala assim, temos que acabar com a violência. Sim, temos. Mas só que isso não é uma solução para o teu problema. Eu sei que tem que acabar, mas não é uma solução. Então a solução realmente ela é bem complicada de se criar. Você tem que ter um conhecimento muito grande para sugerir uma solução de um problema. Bom, e na página 29 do livro digital nós temos um texto de opinião, certo? Que foi publicado em um jornal, que é o que? A festa junina não é mais a mesma. Esse texto, a autora, ela coloca o ponto de vista dela, achando que as festas juninas modificaram-se bastante com o tempo. Ou seja, são completamente diferentes do propósito que as festas juninas tinham antigamente. Leiam, que é bastante interessante. Ó, e aqui no último parágrafo ela fala o seguinte, no último parágrafo
parágrafo desse texto aqui. Você está percebendo aqui, gente, que isso aqui quer dizer o quê? Esse texto ele continua e só foi colocado esse trecho, né? Ó, fica cada vez mais evidente a falta de compromisso com a tradição. Então, o que ela está falando? Ela está se posicionando contra as festas juninas atualmente, tá certo? Bom, e aqui termina a nossa aula de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. Acompanhem as nossas postagens na agenda eletrônica. Estudem bastante, se dediquem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!